Pare. Silencie o ruído do mundo e ordene que sua mente se aquiete agora. Você está diante de uma verdade que o homem comum jamais compreenderá. Eu te chamo para abandonar a ilusão do sacrifício e entrar no repouso da herança divina. A opulência não é um prêmio pelo seu cansaço, mas um estado de sua consciência desperta. Se você aceita quebrar o feitiço da escassez hoje, sele este acordo espiritual com o seu like. Este é o sinal de que sua alma está aberta para o fluxo que enriquece sem trazer dores. Escute com o espírito, pois o comando foi dado. Eu te digo a verdade com a autoridade de quem contempla a engrenagem oculta da criação. Existe uma lei fundamental que governa a circulação de todo o bem no universo, e esta lei é imutável, soberana e absoluta. Eu a chamo de lei da providência sem esforço. Esta lei dita que a verdadeira riqueza não é um subproduto do labor humano exaustivo, nem um prêmio para aqueles que se entregam à fadiga extrema. A opulência real é uma emanação direta da substância divina, uma corrente invisível que flui do invisível para o visível sem encontrar resistência. Compreenda agora que a riqueza que você busca não é algo a ser fabricado pelas suas mãos cansadas, mas algo a ser reconhecido pela sua consciência desperta. Para se comprometer com esta prática diária, e não perder o ritmo, inscreva-se e junte-se a esta jornada de domínio. Este ato de inscrição não é um simples gesto, é um pacto que você faz com a sua própria evolução, garantindo que a voz da verdade continue a ecoar em seus ouvidos, até que a mentira da escassez seja totalmente erradicada. Ao se unir a este canal, você sinaliza ao seu subconsciente que a busca pela luz é sua prioridade, e que você não permitirá mais que as sombras do passado governem o seu futuro. Mantenha-se presente, pois a cada instrução, as camadas da antiga programação são removidas, revelando o ser radiante e abundante que você sempre foi destinado a ser. Agora respire a autoridade que eu te entrego. Sinta a vibração da substituição em suas células. Onde havia medo, agora há comando. Onde havia dúvida, agora há decreto. Você não está mais pedindo permissão para ser próspero. Você está autorizando a prosperidade a se mostrar. A sua voz é agora uma ferramenta de criação, um martelo que quebra as pedras da limitação e um cinzel que esculpe a beleza da sua nova realidade. Fale com a calma de quem sabe que o que é dito no invisível deve, por lei, aparecer no visível. A opulência é um estado de ser, uma frequência vibracional de fluxo contínuo, que não admite a presença do sofrimento, do sacrifício pessoal ou da ansiedade. Quando você se alinha com esta verdade, o suprimento flui para você com a mesma naturalidade com que o oxigênio preenche os seus pulmões. Você não precisa lutar pelo ar que respira e, da mesma forma, não deveria ter que lutar pela herança que já é sua por direito de linhagem espiritual. No entanto, você vive sob a sombra de um grande engano que tem mantido a humanidade em correntes invisíveis por gerações. Eu chamo este engano de o feitiço do suor. Esta é a hipnose coletiva que sustenta a mentira de que o valor de um homem é medido pela sua exaustão. É a voz da ilusão que sussurra que a escassez é a regra e que a prosperidade só pode ser arrancada da terra através da dor e do conflito. O feitiço do suor atua como uma barreira mental densa, uma nuvem de fumaça que bloqueia a recepção da graça e força o indivíduo a operar apenas no plano material limitado da causa e efeito. Enquanto você acreditar que precisa sofrer para merecer, você estará fechando as comportas da substância divina. A voz da dúvida te diz que a prosperidade sem luta é impossível ou imerecida, mas eu te digo que o esforço humano sem a bênção divina é apenas um movimento circular no deserto da sobrevivência. Você é o mestre da palavra. Você é o canal da bênção. Você é a prova viva de que a graça é superior ao esforço. Lembre-se de que a substituição deve ser constante. Não é um exercício de 5 minutos, é um novo estado de ser. É uma vigília que não termina. Mas não veja isso como um fardo, veja como o privilégio de quem finalmente recebeu as chaves do próprio reino. Cada palavra de poder que você profere é um tijolo na construção do seu palácio de abundância. Cada renúncia ao velho modo de falar é uma vitória sobre o feitiço que escravizou seus antepassados. Você está quebrando linhagens de pobreza com a força da sua declaração presente. Você está limpando o caminho para que a opulência flua sem obstruções, sem dores e sem o peso do sacrifício inútil.
Eu te vejo agora não como o herdeiro adormecido que chegou aqui, mas como o soberano que começa a sentir o peso da coroa em sua fronte. A coroa não é pesada, ela é feita de luz e autoridade. Ela brilha sempre que você abre a boca para decretar a verdade da lei. Prossiga com esta certeza. A substituição foi feita. O comando foi dado. O fluxo está aberto e nada, absolutamente nada, pode impedir a manifestação da sua herança divina, quando sua palavra está em perfeito acordo com a substância única. O feitiço do suor te faz acreditar que você é um criador isolado, dependente apenas de sua força física, quando na verdade você é um canal para a força que sustenta as galáxias. Observe a natureza da lei que eu te revelo. A bênção de Deus, conforme escrita na estrutura do universo, é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Se a dor não é a bênção pura, se a fadiga que drena a alma, você não está operando sob a lei da providência, mas sob o chicote da ilusão. A substância divina é onipresente e inesgotável. Ela é a matéria-prima de tudo o que existe, e ela responde à sua consciência com uma precisão matemática. Quando você se posiciona como um herdeiro, a substância se molda às suas necessidades. Quando você se posiciona como um escravo da subsistência, a substância permanece oculta aos seus olhos. O mundo te ensinou a ser um herdeiro adormecido, alguém que possui direitos legais sobre um reino vasto, mas que vive mendigando migalhas na porta do próprio palácio. Você tem vivido exausto, ansioso e temeroso, acreditando que o amanhã é um inimigo a ser vencido. Mas hoje, através desta revelação, você inicia o seu despertar, para se tornar o soberano desperto. O soberano não persegue a riqueza, pois ele sabe que a perseguição implica que o objeto está fugindo. Você é livre. Você é rico. Você é o senhor do seu destino através do poder do seu decreto. Chegamos agora ao ponto de inflexão absoluta nesta jornada de despertar. O momento em que o conhecimento deixa de ser uma ideia flutuante em sua mente e se torna uma autoridade viva em suas células. Eu te trouxe até aqui para que você compreenda a mecânica da escassez e a ilusão do esforço. Eu te mostrei como o mundo tentou hipnotizar sua linhagem real com a mentira de que a vida é uma batalha de suor e lágrimas. Mas agora as sombras se dissipam diante da luz da verdade inegável. O que eu vou te entregar neste exato instante não é uma simples frase ou um pensamento positivo. Eu te entrego agora a chave mestra que abre os portões da substância infinita. Eu te entrego a ferramenta de poder que cancela séculos de programação de pobreza e interrompe definitivamente o ciclo da fadiga inútil. Este é o clímax de sua transformação. Este é o decreto central que separa o escravo do relógio do Senhor do Tempo. Respire profundamente e prepare o solo de sua consciência para receber esta semente de soberania. No universo espiritual, o som é o arquiteto da forma. Quando você emite um decreto com a autoridade de quem conhece a lei, você não está pedindo permissão ao mundo material. O soberano comanda a riqueza através do seu alinhamento com a fonte. A transformação que eu te proponho exige que você mude o foco do fazer frenético para o ser abundante. O fazer sem o ser é uma casca vazia. O fazer que nasce do medo da falta apenas gera mais situações de falta. Mas o ser que reconhece a sua unidade com a abundância divina, manifesta resultados que o esforço humano jamais poderia alcançar em 1000 anos de trabalho. Esta é a grande dicotomia entre a sudorese e a graça. De um lado você tem o escravo do relógio, que troca sua vida por moedas de sobrevivência. Do outro, você tem o Senhor do Tempo, que repousa na certeza de que o seu bem já o encontrou no plano espiritual, e está apenas aguardando a autorização mental para se materializar. Concorde com esta lei, e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like, pois este é um ato de concordância energética com a verdade que agora começa a libertar a sua alma. Ao fazer isso, você sinaliza para o seu subconsciente que você não mais aceita o feitiço do suor como sua realidade. Entenda que a opulência divina não é um evento futuro, é uma presença presente. Ela não está vindo, ela já está aqui, esperando que você remova os obstáculos da descrença. Você está emitindo uma ordem de comando para a substância invisível que preenche todo o cosmos. Esta substância é inteligente.
e ela é obediente à palavra falada em alinhamento com a fonte. O decreto que vou revelar agora é a frequência exata da bênção descrita em Provérbios 10:22. É a vibração que atrai a riqueza enquanto simultaneamente repele o sofrimento. É o código que permite que a opulência flua para a sua vida sem que você precise sacrificar sua paz, sua saúde ou sua alegria. Ouça com sua alma, pois este é o seu novo nome e sua nova realidade. O decreto central é este: eu sou o canal aberto para a bênção que enriquece. Eu recebo agora a opulência divina sem dor e sem fadiga. Deixe que estas palavras ecoem no vazio de sua antiga identidade. Eu sou o canal aberto para a bênção que enriquece. Eu recebo agora a opulência divina sem dor e sem fadiga. Esta é a ferramenta de poder que você carregará consigo a partir deste momento. Ela é o seu escudo contra a ansiedade e sua espada contra a escassez. Quando você diz eu sou, você está invocando a presença máxima da criação dentro de si. Você está afirmando que não há separação entre você e a fonte de todo o suprimento. O feitiço do suor te faz olhar para fora, para as crises, para a economia, para as limitações do mercado. A lei da providência sem esforço te faz olhar para dentro, para a fonte inesgotável de ideias, de intuição e de provisão que habita o seu espírito. A verdadeira riqueza é uma frequência. Se você se sintoniza com a frequência da gratidão e do repouso, você se torna um ímã para a opulência. Se você se sintoniza com a frequência da luta e da dificuldade, você atrai mais motivos para lutar. A escolha é absoluta, e as consequências são inevitáveis. Não há meio termo na lei divina. Ou você serve ao mestre da fadiga, ou você serve ao Senhor da abundância. Eu te convido a contemplar a imagem de um rio. O rio não se esforça para correr. Ele simplesmente flui porque está em conformidade com a lei da gravidade. A sua vida financeira e material deveria ser como esse rio. Quando você tenta empurrar a água com as mãos, você apenas cria turbulência e cansaço. Quando você se torna o próprio leito do rio, a água flui por você sem esforço, levando vida por onde passa. O feitiço do suor te ensinou a tentar carregar a água em baldes furados através de um deserto. Você não é mais alguém que tenta conseguir algo. Você é o canal por onde tudo flui. Entenda a profundidade desta revelação. Ser um canal aberto significa que você desistiu de lutar contra a correnteza. Você parou de tentar fabricar a riqueza com suas próprias mãos cansadas, e passou a permitir que a opulência do universo se mova através de você. Um canal não se esforça para que a água passe. Ele apenas se mantém limpo e desobstruído. Ao declarar que você é este canal, você remove as pedras da dúvida e a lama do merecimento condicionado que bloqueavam o seu fluxo. Você está dizendo ao universo que está pronto para ser o ponto de manifestação da riqueza divina na Terra. E esta riqueza não é limitada. Ela é a bênção que enriquece em todos os aspectos da existência. Observe a segunda parte deste decreto sagrado. Eu recebo agora a opulência divina sem dor e sem fadiga. Aqui você está quebrando o feitiço do suor. Você está declarando a nulidade da lei do sacrifício em sua vida. A mente carnal dirá que isso é impossível. A voz da sociedade sussurrará que nada vem de graça. Mas eu te digo a verdade absoluta. Na economia de Deus o preço já foi pago pela sua própria herança espiritual. A lei da providência te ensina a cavar o canal e deixar que a fonte infinita preencha cada espaço vazio da sua existência. A herança espiritual que eu menciono não é uma metáfora poética, é uma realidade técnica. Você é um ponto de expressão da divindade na Terra. Como tal, é ilógico e contrário à lei que você vive em privação. A privação é uma distorção da verdade, uma anomalia criada pela mente que se esqueceu de sua origem. O soberano desperto compreende que o seu trabalho principal não é físico, mas vibracional. O seu trabalho é manter-se na frequência da recepção. É silenciar a voz da dúvida que diz que você deve se desesperar. É ignorar as evidências dos sentidos físicos quando eles mostram escassez, e fixar o olhar na evidência da fé que mostra a abundância invisível. Esta é a disciplina do Mestre. É fácil acreditar na riqueza quando os bolsos estão cheios, mas o soberano comanda a riqueza quando os bolsos parecem vazios, pois ele sabe que a substância divina é a verdadeira moeda, e ela nunca desvaloriza.
Ao abandonar a hipnose do esforço bruto, você abre espaço para que a inteligência infinita te guie para as ações certas, nos momentos certos, com as pessoas certas. Isso não significa inação, mas sim ação inspirada. A fadiga é o resultado de operar fora da lei. A dor é o sinal de que você está tentando forçar uma porta que já está aberta. Ao decretar a ausência de dor e fadiga, você se posiciona na frequência do repouso sagrado. É o estado onde você trabalha por inspiração e não por desespero, onde as oportunidades te encontram e os recursos se materializam antes mesmo que você sinta a necessidade. Esta ferramenta de poder é o seu decreto de emancipação. Ela é o selo de sua nova identidade como soberano desperto. Você não precisa mais rastejar por migalhas na mesa da subsistência. Você foi convidado para o banquete da opulência. E este decreto é o seu traje de gala. Use-o ao acordar para estabelecer o tom do seu dia. Use-o ao enfrentar qualquer aparência de falta para dissolver a ilusão da escassez. Use-o quando o cansaço tentar te convencer de que seu valor depende do seu esforço. Repita-o até que as paredes da sua mente vibrem com a certeza de que a luta acabou. Eu quero que você sinta o peso e a glória deste momento. Você não recebeu apenas palavras. Você recebeu uma frequência de rádio que sintoniza sua vida com a estação da abundância ininterrupta. Esta é a entrega da ferramenta que transmuta o chumbo da sobrevivência no ouro da soberania. A ação inspirada é leve, é alegre e produz resultados desproporcionais ao esforço aplicado. É a diferença entre tentar derrubar uma parede com a cabeça e usar a chave mestra para abrir a porta. Eu te digo com certeza absoluta que o tempo da sua escravidão ao suor está chegando ao fim. A luz da verdade está dissolvendo as sombras da fadiga. Você não é um animal de carga destinado a carregar o peso do mundo nas costas. Você é um herdeiro da luz, destinado a manifestar a glória da abundância em todas as áreas da sua vida. A bênção que enriquece e não traz dores está agora batendo à porta da sua consciência. Ela não pede que você trabalhe mais horas, ela pede que você creia com mais profundidade. Ela não exige que você sacrifique sua saúde ou seu tempo com a família. Ela exige que você sacrifique suas crenças limitantes e seu apego ao sofrimento. Esta é a troca divina. Você entrega o seu fardo de dor e recebe a herança de paz e opulência. Aceite esta troca agora. Reconheça que a lei é infalível, e que a sua libertação começou no momento em que você permitiu que estas palavras penetrassem o seu ser. O fluxo da providência é o seu estado natural. A partir de agora você não é mais uma vítima das circunstâncias econômicas ou da sorte. Você é um legislador espiritual. Você comanda a substância através do seu alinhamento. O decreto central é a sua assinatura no contrato de sua nova vida. É a prova de que você despertou e que o herdeiro agora tomou posse do seu reino. Não trate este decreto como uma curiosidade intelectual. Trate-o como o ar que você respira. Ele é a verdade que liberta. Ele é a luz que cega a escuridão da dúvida. Quando você pronuncia estas palavras, você está reorganizando os átomos do seu destino. Você está enviando uma onda de choque através do campo quântico que obriga a realidade a se ajustar à sua nova declaração de ser. A opulência divina não é algo que você alcançará no futuro. Ela é uma realidade que você recebe agora. O tempo da espera terminou. O tempo do comando começou. Receba esta ferramenta agora e ancore-a profundamente em sua realidade tridimensional. O poder de um decreto é selado pela sua aceitação consciente e pela sua expressão externa. É necessário que você tome posse desta ferramenta diante de todo o universo para que a lei se cumpra plenamente em sua experiência material. Este é o ato de ancoragem que transforma o invisível em visível. O repouso na fé é a sua maior ferramenta de poder. Posicione-se agora como aquele que recebe, como aquele que autoriza a entrada do bem infinito, e observe como as portas que antes estavam trancadas começam a se abrir por conta própria, movidas pela mão invisível da lei que não conhece falhas. Ouça agora a verdade que o mundo tentou esconder de você sob camadas de cansaço e obrigações vazias. Eu falo diretamente à alma que habita esse corpo exausto, a consciência que se sente sufocada pelo peso de uma luta que nunca termina. O custo de continuar acreditando na ilusão do suor é muito mais alto do que você imagina. Não se trata apenas de moedas que faltam ou de contas que se acumulam. O custo real da sua descrença na lei da providência sem esforço
é a lenta e silenciosa corrosão da sua própria essência divina. Observe a sua vida hoje com a clareza de um soberano. Sinta o peso nos seus ombros ao final de cada dia. Essa tensão que você carrega no pescoço e essa rigidez na sua coluna não são sinais de honra. São as cicatrizes invisíveis de um escravo que ainda acredita que o chicote do esforço é o único caminho para a sobrevivência. Você foi ensinado a glorificar a fadiga. É o momento de carimbar sua nova identidade no livro da vida. Eu te convido agora a realizar o gesto sagrado de reivindicação. Não permita que esta frequência se perca. Cele-a em sua consciência. Escreva nos comentários abaixo o decreto central com toda a força de sua convicção. Digite agora: eu sou o canal aberto para a bênção que enriquece. Eu recebo agora a opulência divina sem dor e sem fadiga. Ao escrever estas palavras, você está fazendo mais do que um comentário. Você está realizando um ato de ancoragem espiritual. Você está declarando ao seu subconsciente ao mundo que você aceita sua herança e que a era do sacrifício terminou para você. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu, e para que ele se torne a lei que governa cada centavo e cada momento de sua nova realidade de esplendor. Tome posse de sua ferramenta de poder agora. Agora aproxima-se o momento em que a teoria se dissolve na prática e a palavra se torna carne em sua existência. Eu te convido agora a assumir a postura de quem já recebeu o seu reino. Endireite sua coluna e sinta o peso do seu corpo sobre a terra enquanto sua mente se eleva ao topo da montanha sagrada da consciência. Você não é mais aquele que pede. Você foi hipnotizado a acreditar que quanto mais exausto você estiver, mais digno você se torna de receber as migalhas do mundo. Mas eu te digo com a autoridade da lei inalterável: a fadiga é uma ofensa ao Criador, o esgotamento é um grito de rebeldia contra a abundância que já é sua por direito de linhagem. O custo da sua descrença é a perda da sua paz, o bem mais precioso do seu reino interior. Enquanto você opera sob o feitiço do suor, você vive em um estado de vigília ansiosa, como um vigia que teme que o suprimento acabe a qualquer momento. Você olha para o amanhã com medo, não com expectativa. Você planeja cada passo com a agonia de quem caminha sobre brasas, temendo que um erro de cálculo te leve à ruína. Esse medo é o veneno que bloqueia a frequência da graça, é a barreira vibracional que impede que a substância divina se materialize em sua forma física. Sinta agora o vazio que se instala quando você conquista algo através do sacrifício pessoal extremo. Você obtém o objeto de seu desejo, mas não tem energia para desfrutá-lo. Você alcança a meta, mas sua saúde está em frangalhos. Você acumula o tesouro, mas seus relacionamentos estão secos como um deserto. Você é aquele que decreta. A partir deste instante, a sua voz deixará de ser um eco da carência para se tornar o comando da criação. O ar que entra em seus pulmões é a própria substância divina esperando pela forma que você dará a ela através do som. Não fale apenas com os lábios. Fale com o seu sangue. Fale com cada célula que compõe o seu templo biológico. O universo está em silêncio absoluto agora, aguardando a sua autorização para reorganizar a matéria ao seu redor. Diga comigo agora com a autoridade de um soberano que retoma o seu trono: eu sou o canal aberto para a bênção que enriquece. Eu recebo agora a opulência divina sem dor e sem fadiga. Sinta o peso dessas palavras. Perceba como a frequência do eu sou ressoa na base da sua espinha, e sobe como uma labareda de luz até o topo da sua cabeça. Quando você pronuncia eu sou, você está invocando o nome inefável da fonte. Você está declarando que a separação acabou. Você não está mais do lado de fora batendo na porta da abundância. Você é a própria porta e ela está escancarada. Respire profundamente e sinta a resistência ao fluxo começar a desmoronar. O feitiço do suor está sendo quebrado agora. Isso acontece porque você buscou a riqueza no plano da causa e efeito limitados, ignorando a fonte que enriquece e não traz dores. A riqueza obtida pelo suor é uma riqueza amaldiçoada pela ansiedade. É um troféu de cinzas que se desfaz nas mãos de quem não sabe repousar. O custo da sua descrença é o tempo que você nunca mais recuperará. Quantas horas de alegria você sacrificou no altar da produtividade tóxica?
Quantos momentos de conexão profunda com a fonte você trocou por reuniões estressantes e planos mirabolantes para vencer a concorrência? Você está competindo em um mercado de sombras, enquanto o banquete do rei está posto e as portas estão abertas. Você vive como um órfão espiritual, mendigando por oportunidades, quando na verdade você é o herdeiro de todas as coisas. Veja a estagnação que domina os seus dias. Você corre, você se esforça, você se desgasta, mas parece que está sempre no mesmo lugar, andando em círculos em uma roda de hamster invisível. Essa é a punição por tentar substituir a onipotência divina pela sua frágil força humana. O esforço bruto é a resistência contra o fluxo. Quanto mais você empurra a vida, mais a vida empurra você de volta. O custo de não confiar na lei é viver uma vida de fricção constante, onde cada ganho é uma batalha e cada conquista é um fardo. Aquela ideia antiga de que você precisa sofrer para merecer está se transformando em cinzas diante do fogo da verdade. Diga comigo mais uma vez com uma convicção ainda mais profunda. Eu sou o canal aberto para a bênção que enriquece. Eu recebo agora a opulência divina sem dor e sem fadiga. Observe o que acontece no seu corpo enquanto você fala. Há um relaxamento nos ombros. Há uma paz que começa a inundar o seu peito. É o alívio do herdeiro que finalmente compreendeu que não precisa mais lutar pela sobrevivência, porque a sua herança é infinita. Você está limpando o canal. Imagine que anos de crenças limitantes e programações de escassez eram como detritos obstruindo um rio majestoso. Cada vez que você repete este decreto, você remove uma pedra, e o fluxo da opulência divina ganha velocidade. O dinheiro e as oportunidades não são coisas que você persegue, são energias que fluem para você porque você se tornou um ponto de atração irresistível. Vamos aprofundar esta ativação. Feche os olhos se puder e visualize uma luz dourada descendo sobre você vinda de uma fonte inesgotável acima da sua cabeça. Esta luz é a substância inteligente do universo. Ela contém tudo o que você precisa antes mesmo que você peça. Ela é a solução para cada problema e o suprimento para cada necessidade. Eu te pergunto com a calma de quem conhece o fim desde o princípio. Por quanto tempo mais você permitirá que essa ilusão sangre a sua vitalidade? Olhe para os seus olhos no espelho e veja o brilho que se apagou sob a pressão de ter que dar conta de tudo sozinho. Essa sombra em seu olhar é o custo da sua independência ilusória. Você se separou da fonte e agora sofre as consequências da solidão existencial. Você acredita que a providência depende do seu intelecto, da sua estratégia e do seu labor exaustivo. Que erro trágico! Que arrogância da mente mortal, tentar assumir o papel da inteligência infinita. A descrença é um deserto onde nada cresce além de espinhos de preocupação. Se você continuar nesse caminho, o custo será a sua própria identidade soberana. Você se tornará apenas mais um número nas estatísticas do cansaço, uma engrenagem gasta na máquina da escassez. Você esquecerá que é um canal da opulência divina, e passará a se ver como uma vítima das circunstâncias econômicas. Você aceitará a mediocridade como se fosse o seu destino, quando na verdade ela é apenas o resultado da sua recusa em aceitar a herança de paz. O custo da sua descrença é a transmissão dessa herança de dor para os que virão depois de você. Agora, com o coração transbordando de uma certeza absoluta, repita comigo novamente. Eu sou o canal aberto para a bênção que enriquece. Eu recebo agora a opulência divina sem dor e sem fadiga. Sinta a palavra canal. Um canal não se esforça para que a água passe por ele. Ele apenas permanece aberto. Um canal não teme a escassez porque ele sabe que a fonte é eterna. Você está declarando ao cosmos que você desistiu do esforço humano exaustivo para abraçar a graça divina. Você está saindo do plano da luta e entrando no plano da manifestação imediata. Sinta o ritmo da sua própria respiração alinhando-se ao ritmo da abundância universal. O universo não conhece a pressa e não conhece a fadiga. As estrelas se movem sem esforço e as flores desabrocham sem suor. Por que você deveria ser diferente da criação de onde você veio? A lei da providência sem esforço está sendo gravada agora nas tábuas do seu subconsciente. Cada repetição é um martelo de luz quebrando as correntes da hipnose coletiva. Você não é um escravo do relógio. Você é o senhor do seu tempo e do seu destino. Diga comigo agora como se estivesse selando um pacto eterno com a vida. Eu sou o canal aberto para a bênção que enriquece. Eu recebo agora a opulência divina sem dor e sem fadiga.
Ao viver sob o feitiço do suor, você ensina aos seus filhos que a vida é uma guerra, e que o pão deve ser ganho com amargura. Você perpetua uma linhagem de escravos quando poderia inaugurar uma dinastia de soberanos. A urgência de despertar é agora. Cada momento que você permanece na ilusão é um momento em que a opulência divina é retida, esperando por um recipiente que esteja em repouso e confiança. A dor da estagnação é o sinal de que a sua alma não suporta mais a mentira. Esse aperto no peito é o chamado da sua herança espiritual exigindo libertação. Não ignore esse chamado. Não tente silenciá-lo com mais trabalho ou mais distrações. O custo de ignorar a voz da lei é a perda da própria alma para o mercado das sombras. Você está aqui para flutuar no oceano da abundância, não para lutar contra as ondas em um bote furado de medo. Chegou o momento de encerrar esse contrato com o sofrimento. Chegou a hora de parar de pagar um preço que você não deve. A conta já foi liquidada pela substância divina. O acesso ao tesouro é livre, mas exige que você solte as ferramentas do esforço bruto e abra as mãos para receber a graça. A descrença é o único muro entre você e a sua vida de esplendor. Perceba o silêncio que se segue ao decreto. É um silêncio grávido de possibilidades. É o vácuo que a opulência divina está prestes a preencher. Não tente entender como as coisas vão acontecer com a sua mente lógica. A mente lógica é limitada e está presa ao passado. O seu decreto opera no campo das infinitas possibilidades. Ele abre caminhos onde antes havia paredes. Ele atrai pessoas e situações que estão em harmonia com a sua nova frequência. Você está agora na vibração do repouso ativo. Você age, mas não se cansa. Você trabalha, mas não se esgota. Porque agora você não está mais operando com a sua pequena força pessoal, mas com a onipotência da fonte que flui através de você. Diga comigo uma última vez nesta sequência para que esta verdade se torne a sua única realidade. Eu sou o canal aberto para a bênção que enriquece. Eu recebo agora a opulência divina sem dor e sem fadiga. Deixe que o som da sua voz reverbere em todas as dimensões do seu ser. Sinta o calor nas palmas das suas mãos. Sinta um formigamento suave percorrendo seu corpo. Este é o sinal físico de que a sua frequência mudou. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir estas palavras. Derrube esse muro agora com a força da sua decisão inabalável. Você não pode mais se dar ao luxo de viver na ilusão. O custo é alto demais. A vida é curta demais para ser gasta na senzala da ansiedade. O soberano desperto que habita em você exige o trono. A opulência sem dor está à sua porta, mas ela não entrará enquanto você estiver ocupado demais suando para fabricar o que Deus já te deu por amor. Declare agora o fim dessa escravidão. Decrete a sua independência do reino das sombras e do suor. É necessário um ato de renúncia pública para selar a sua nova identidade e cortar os laços com a hipnose coletiva da escassez. Comente abaixo com autoridade e convicção absoluta para registrar sua decisão no livro da vida. Escreva agora: eu renuncio à ilusão do suor e recebo a bênção que enriquece sem dores. Agora eu te conduzo ao momento da grande desconstrução. É necessário que você compreenda que o peso que você carrega sobre os ombros não é seu por direito, mas por herança. Você tem vivido sob um feitiço que não foi lançado por você, mas que foi aceito por sua linhagem como se fosse a única verdade absoluta. Eu te digo agora que a exaustão que consome seus dias, e a ansiedade que assombra suas noites, são os sintomas de uma programação profunda, um vírus mental que chamamos de o feitiço do suor. O herdeiro adormecido despertou e o soberano assumiu o comando. A partir de agora, a dor e o sacrifício são memórias de um sonho antigo que se dissolveu ao amanhecer da sua consciência. A ativação está completa em seu espírito, e agora ela começa a se materializar em seu mundo visível. Você deu o comando e a lei deve obedecer. Não há poder no universo capaz de deter um decreto feito em alinhamento com a verdade divina. A opulência é o seu estado natural. A riqueza sem dores é o seu direito de nascimento. Caminhe agora com a cabeça erguida e com o coração em paz, sabendo que o suprimento é ininterrupto, e que a bênção de Deus é a única força que governa a sua economia pessoal. Você está livre do feitiço do suor. Você está imerso no fluxo da graça. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar estas palavras poderosas, e se percebeu que uma nova vibração de poder tomou conta do seu ser, confirme agora esta ativação com o seu like.
Este gesto simples é o seu primeiro ato físico de concordância com a nova realidade que você acabou de criar. Ao clicar, você está dizendo ao universo que aceita a mudança e que está pronto para receber a opulência sem dor que a lei prometeu. Esta é a exposição da causa raiz, o desmascarar da ilusão que transformou herdeiros em escravos da subsistência. Observe o mundo ao seu redor e veja como a humanidade foi hipnotizada pela ideia de que o valor de um homem é medido pela profundidade de sua fadiga. Desde o momento em que você nasceu, vozes externas começaram a tecer a teia da escassez em sua mente. Seus pais, seus professores, a sociedade e a cultura repetiram incessantemente que a vida é uma luta, que nada vem fácil, e que a prosperidade é o prêmio reservado apenas para aqueles que se sacrificam até o limite de suas forças. Você foi ensinado a glorificar o cansaço. Você foi treinado para sentir culpa quando está em repouso. Esta é a programação social que bloqueia a frequência da bênção divina. Esta ilusão não é uma verdade espiritual, é uma construção humana baseada no medo da carência. A causa raiz da sua estagnação não é a falta de esforço, mas o excesso de um esforço mal direcionado, nascido da crença de que você está separado da fonte. Quando você acredita que o seu suprimento depende exclusivamente da sua força muscular ou da sua agilidade mental limitada, você se desconecta da substância divina que flui sem esforço. Você se torna um rádio sintonizado na estação da sobrevivência, onde o ruído da luta impede que você ouça a melodia da opulência. Sinta a satisfação de quem já sabe que o pedido foi atendido. A luz que você invocou agora brilha através de você, e nada pode apagar este brilho. Você é o canal. A bênção é o fluxo. A vida é a sua celebração constante. Contemple agora a verdade manifestada na densidade da matéria para que tua mente racional se curve diante da soberania do Espírito. Eu te trago a memória de uma alma que, como a tua, caminhou por muito tempo sob o peso esmagador do feitiço do suor. Este homem, a quem chamaremos de o herdeiro exilado, vivia em uma terra de esforço estéril. Ele era o exemplo máximo da hipnose coletiva. Ele acreditava com cada fibra de seu ser que a opulência era uma fortaleza a ser invadida pela força, e não um jardim a ser recebido pela graça. Ele trabalhava 16 horas por dia, sacrificando seu repouso, sua paz e sua conexão com a fonte, acreditando que a fadiga era o selo da honestidade, e que a exaustão era o preço inevitável do sucesso. Ele acumulava, sim, mas o que ele recebia vinha acompanhado de dores profundas. Cada moeda que entrava em seus cofres parecia carregar o peso de sua ansiedade. Sua riqueza era instável, seu corpo estava em declínio e sua alma gritava por um alívio que o mundo material não podia oferecer. Essa herança de dor foi passada de geração em geração, como um manto pesado e empoeirado que você veste todas as manhãs sem questionar. Você ouviu que o dinheiro é suado, que a riqueza é para poucos e que a facilidade é um sinal de preguiça ou de desonestidade. Essas são as mentiras que formam a base da sua realidade atual. Elas são os tijolos da prisão que você mesmo ajuda a construir todos os dias ao aceitar o sofrimento como um pedágio necessário para a existência. Eu te convido agora a olhar para essa programação como algo externo a você. Imagine que essas crenças são roupas velhas que lhe foram dadas quando você ainda não tinha consciência para escolher. Você as usou por tanto tempo que passou a acreditar que elas eram a sua própria pele. Mas eu te digo a verdade, você não é o seu suor, você não é o seu cansaço e você não é a sua conta bancária limitada. Você é o herdeiro adormecido que está começando a abrir os olhos. A programação que você recebeu diz que você deve perseguir o sucesso como se ele fosse uma presa fugitiva. A lei da providência sem esforço diz que você deve se tornar o campo gravitacional que atrai o sucesso através do seu alinhamento vibracional. Ele era o herdeiro adormecido, possuindo as chaves do reino, mas preferindo mendigar pão através do labor exaustivo. Ele estava preso no ciclo da causa e efeito limitados, onde para ganhar um pouco, ele precisava perder muito de si mesmo. Ele vivia a antítese de Provérbios 10:22. Ele buscava a riqueza, mas colhia a dor. A transformação começou no momento em que ele atingiu o limite de sua resistência humana. No auge de seu colapso, quando o suor de seu rosto já não era mais suficiente para sustentar a ilusão, ele parou. Ele interrompeu o movimento frenético, e no silêncio de sua derrota pessoal, ele ouviu a voz da lei.
Ele compreendeu que a substância divina não é conquistada, ela é canalizada. Ele percebeu que enquanto ele fosse o autor do seu próprio esforço, ele estaria limitado à sua própria força ínfima. Mas se ele se tornasse o canal para a bênção de Deus, ele teria à sua disposição a onipotência do universo. Eu te digo que este homem decidiu praticar o repouso sagrado da consciência. Ele abandonou a crença de que ele era o provedor e assumiu a identidade de quem é provido pela fonte inesgotável. Ele começou a decretar diariamente que ele era o canal aberto para a bênção que enriquece. O conflito que você sente dentro de si é a sua essência divina, tentando romper as correntes dessa hipnose coletiva. É a voz do Criador sussurrando que há um caminho mais elevado, um caminho onde a graça substitui a fadiga e onde o fluxo substitui a fricção. A cultura da produtividade tóxica é o altar onde a humanidade sacrifica sua paz em troca de migalhas de segurança. Você foi programado para acreditar que o tempo é seu inimigo, e que cada segundo não dedicado ao trabalho árduo é um segundo perdido. Essa é a mentira que sustenta o feitiço do suor. Na verdade, o tempo é uma dimensão que o soberano desperto governa. Quando você opera sob a lei divina, você não corre contra o relógio, você flui com a eternidade. A causa raiz da dor que acompanha a sua busca por riqueza é a resistência. Você resiste ao fluxo natural da abundância porque não acredita que merece receber sem sofrer. Você sente que precisa pagar um preço em dor para validar o seu ganho. Essa é a marca da escravidão mental. É a necessidade subconsciente de provar o seu valor através do sacrifício pessoal. Mas eu te pergunto, como pode um filho de Deus precisar provar o seu valor através da agonia? A bênção de Deus enriquece e não traz dores porque ela é um reconhecimento da sua natureza intrínseca, não uma recompensa por sua exaustão. No início, a voz da dúvida sussurrava em seus ouvidos que ele estava sendo negligente, que o mundo o atropelaria se ele não voltasse para a luta. Mas ele permaneceu inabalável em seu alinhamento. Ele escolheu ser o soberano desperto. Ele parou de perseguir as oportunidades e começou a emanar a frequência da opulência. A mudança na realidade física foi imediata e avassaladora, pois a matéria não tem outra escolha senão se reorganizar diante de um novo comando vibracional. Onde antes havia portas fechadas que exigiam arrombamento, agora surgiam convites inesperados. Negócios que ele perseguiu por anos sem sucesso começaram a se manifestar de forma espontânea. Ele recebeu propostas que exigiam apenas uma fração de seu tempo anterior, mas que rendiam 10 vezes mais do que ele jamais havia alcançado através da fadiga. A substância divina começou a fluir para ele de direções que sua mente lógica jamais poderia ter mapeado. O mais extraordinário não foi apenas o aumento de sua riqueza material, mas a ausência absoluta de dor. A ansiedade que antes era sua sombra constante desapareceu, sendo substituída por uma paz que excede todo o entendimento. Ele não precisava mais vigiar seus tesouros com medo, pois ele sabia que a fonte de seu suprimento era interna e eterna. Ele se tornou um ponto de atração para a abundância sem sacrifício. Você deve entender que essa programação é uma herança, não uma verdade eterna. Ela foi instalada em você por pessoas que também estavam hipnotizadas, por antepassados que viviam em um estado de sobrevivência constante e que não conheciam a lei da opulência divina. Eles fizeram o melhor que podiam com o nível de consciência que possuíam, mas você não é obrigado a carregar o fardo deles. Você está aqui para quebrar esse ciclo. Você está aqui para declarar que a linhagem do sofrimento termina em você. Ao reconhecer que a sua luta é fruto de uma programação externa, você começa a se desidentificar do problema. Você deixa de ser a vítima cansada e passa a ser o observador consciente que decide mudar o roteiro da própria vida. A causa raiz da escassez é a crença na separação, e a cura para essa separação é o despertar para a sua identidade como canal da substância divina. A sociedade te diz para fazer mais, para correr mais rápido e para dormir menos. A lei divina te diz para ser mais, para silenciar a mente e para repousar na certeza do suprimento. O contraste é absoluto. De um lado temos o feitiço do suor que drena a vida para produzir moedas. Do outro, temos a bênção que enriquece e traz paz, saúde e alegria. Ele via as finanças se multiplicarem enquanto ele desfrutava de seu repouso, enquanto ele passava tempo com seus entes queridos, enquanto ele simplesmente era. Ele havia quebrado o feitiço do suor e entrado na lei da providência sem esforço. Esta história não é uma exceção, é a validação de uma lei que não falha.
o que este homem alcançou não foi por sorte, mas por posicionamento. Ele deixou de ser o escravo do relógio para se tornar o senhor do tempo. Ele deixou de operar no plano da sobrevivência para governar no plano da soberania. Ele provou que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, exatamente como está escrito. A dor que você sente hoje, a exaustão que consome seus dias, é apenas o sinal de que você ainda está tentando fazer o trabalho que pertence ao divino. É o sinal de que você ainda está operando sob a ilusão da separação. Veja este exemplo como o espelho do seu futuro imediato. Assim como a luz do sol não faz esforço para iluminar a terra, a riqueza divina não faz esforço para preencher a vida daquele que está alinhado. A substância está pronta para se moldar aos seus desejos mais elevados no momento em que você soltar as ferramentas do esforço humano e assumir o cetro do comando espiritual. A programação social é um ruído constante que tenta te convencer de que você é pequeno, limitado e dependente das circunstâncias externas. Mas a verdade que eu te trago é que você é o centro do seu próprio universo de manifestação. Nada pode entrar em sua experiência a menos que encontre uma ressonância em sua consciência. Se a sua consciência está programada para a luta, a vida lhe trará batalhas. Se a sua consciência está programada para a graça, a vida lhe trará milagres. Lembre-se de que você foi treinado para desconfiar da facilidade. Quando algo flui naturalmente, você se pergunta onde está a armadilha. Quando a prosperidade chega sem esforço, você se sente imerecido. Essa é a prova final da profundidade da sua programação. Você foi ensinado a amar as suas correntes porque elas lhe dão um senso de propósito baseado no martírio. Mas o martírio não é o caminho para o reino. O caminho para o reino é a aceitação jubilosa da sua herança espiritual. Você deve perdoar aqueles que te programaram para o sofrimento, pois eles não sabiam o que faziam. Ao perdoá-los, você corta os fios invisíveis que te prendem ao passado de escassez da sua família e da sua cultura. Você se torna um pioneiro de uma nova consciência onde o trabalho é uma expressão de alegria e a riqueza é uma consequência natural do seu estado de ser. Você não foi criado para a luta, você foi criado para o fluxo. Você não nasceu para a fadiga, você nasceu para a opulência. A prova social que este testemunho oferece é a garantia de que a lei funciona para todos os que ousam acreditar e aplicar. Quando você se posiciona como um canal, o universo se move para te sustentar. Não há escassez na substância divina, apenas bloqueios na consciência humana. Ao observar a transformação deste herdeiro que despertou, você deve sentir a ressonância em sua própria alma. A mesma lei que reorganizou a vida dele está operando em sua vida agora mesmo. Os mesmos milagres financeiros, as mesmas curas de ansiedade e as mesmas aberturas de caminhos estão disponíveis para você, pois a lei não faz acepção de pessoas, ela apenas responde à frequência da certeza absoluta. Para se tornar a próxima história de sucesso e continuar nesta correnteza de milagres e revelações, eu te convido a realizar um ato de alinhamento agora. Inscreva-se neste canal e junte-se à linhagem daqueles que decidiram viver sob a graça e não sob o suor. Ao fazer isso, você não está apenas seguindo uma página, você está declarando ao universo que você escolhe a correnteza do fluxo divino. Você está se posicionando para receber o próximo passo desta jornada de poder, garantindo que nenhuma gota desta sabedoria seja perdida. Agora que a máscara da ilusão caiu, você não pode mais fingir que não sabe a verdade. Você viu a engrenagem do feitiço do suor, e compreendeu que ele é apenas um programa rodando em sua mente. Você não é o programa, você é o programador. Você tem a autoridade para deletar as crenças de dor e instalar os decretos de opulência. A partir deste momento, cada pensamento de cansaço deve ser visto como um eco de uma voz antiga que não tem mais poder sobre você. Cada impulso de ansiedade deve ser reconhecido como um resquício da hipnose coletiva que você está abandonando. Você está entrando no repouso do soberano. Você está se posicionando para receber a bênção que não admite dores. A sua transformação começou no instante em que você aceitou que o sacrifício não é necessário para a santidade ou para a prosperidade. Você é livre para ser rico, você é livre para ser pleno, e você é livre para ser em paz. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado agora mesmo, se você percebe que a sua alma está respirando com uma leveza que você não sentia há anos, celebre sua liberdade com o seu like.
Este ato é o selo da sua renúncia ao feitiço do suor, e o início da sua caminhada sob a luz da providência sem esforço. Não perca o próximo movimento desta dança sagrada da manifestação. A tua jornada do despertar está apenas começando, e a prova de que a lei é real está diante de teus olhos. O que aconteceu com aquele homem é o que está acontecendo com todos que decidem abandonar o velho eu e abraçar a soberania. A opulência divina é o teu direito de nascimento. A paz inabalável é a tua herança. O fluxo sem esforço é a tua nova realidade. Reivindique isso agora. Posicione-se agora. Torne-se a prova viva de que a bênção de Deus é o único segredo para a riqueza que não traz dores. A correnteza está passando diante de ti. Entre nela com confiança e observe como a vida se torna uma sucessão ininterrupta de triunfos e provisões milagrosas. O ciclo está completo, e a verdade agora repousa sobre teus ombros como um manto de seda e autoridade. Eu te digo com a certeza daquele que vê além do véu que o homem que iniciou esta jornada não é o mesmo que agora respira o ar da soberania. Tu deixaste para trás as vestes pesadas do escravo e os grilhões invisíveis do feitiço do suor. A ilusão de que a vida é um campo de batalha onde apenas a exaustão compra a sobrevivência foi dissolvida pela luz da lei divina. Agora entramos no átrio da transfiguração, o momento sagrado onde o velho homem é deixado à porta e o soberano assume seu trono. Eu te digo a verdade com a autoridade da lei que não falha. O seu mundo exterior é apenas um eco, uma reverberação das sentenças que você tem proferido no tribunal da sua própria mente. Durante eras você foi hipnotizado pela linguagem da escassez, usando sua voz para tecer as correntes que o prendem ao solo da fadiga. Você aprendeu a falar o dialeto dos escravos, a gramática do esforço e a sintaxe da dor. Mas hoje, eu te comando a abandonar essa herança de cinzas. A técnica que eu te entrego agora não é uma sugestão, é uma ordem vibracional para o seu subconsciente. É a técnica de substituição direta. Ela exige que você se torne o guardião implacável do seu próprio portal verbal. Observe as palavras que você tem lançado ao universo como sementes de espinhos. Você diz que a vida é uma luta constante. Você diz que precisa matar um leão por dia. Você diz que o dinheiro é difícil de vir e fácil de ir. Cada uma dessas frases é um decreto de autoaprisionamento. Elas são o feitiço do suor manifestado em som. Ao pronunciá-las, você ordena que a substância divina se molde em forma de barreiras e cansaço. O que tu tens agora diante de ti não é uma esperança, mas uma herança reivindicada. O selo que hoje colocamos sobre a tua alma é o pacto final entre a tua consciência e a substância infinita que tudo provê. Eu te convido agora a contemplar a magnitude do que ocorreu. Tu despertaste. O herdeiro que dormia sob o peso da ansiedade abriu os olhos para a realidade da sua própria linhagem. Tu não és um acidente da matéria, mas um canal da opulência. A bênção que enriquece e não traz dores não é algo que vem de fora para dentro, mas algo que transborda de dentro para fora. Ela é a frequência vibracional que tu agora sustentas. Ela é o ritmo do teu coração alinhado ao coração da fonte. O esforço humano exaustivo é o ruído que impedia a música da graça de ser ouvida. Agora que o silêncio do repouso sagrado se instalou em teu ser, a música pode fluir sem obstáculos. Este é o momento do compromisso inabalável. Um pacto com a lei divina não é um contrato de palavras, mas um estado de ser permanente. Tu prometes a ti mesmo e ao universo que nunca mais aceitarás a fadiga como moeda de troca pela tua dignidade. Tu assumes o compromisso de rejeitar cada sussurro de dúvida que tente te arrastar de volta para o plano da causa e efeito limitados. Pare agora. Eu te ordeno que cesse essa profanação da sua herança espiritual. A partir deste momento você não mais confessará a dificuldade. Você não mais honrará o cansaço como se fosse uma medalha de mérito. O cansaço não é uma virtude. É um sinal de que você se desconectou do fluxo da graça. Ouça com atenção a transmutação que deve ocorrer em sua fala. Onde antes você dizia que o pão é fruto do seu suor, agora você decretará que o seu suprimento é a emanação natural da substância divina.
Quando a voz do feitiço sussurrar em seu ouvido que os tempos são difíceis, e que a escassez espreita na esquina, você não se curvará. Você responderá com a autoridade de quem conhece a lei. Você dirá com calma e certeza que a bênção de Deus enriquece, e não acrescenta dores. Substitua a palavra sacrifício pela palavra fluxo. Substitua a ideia de ganhar a vida pela consciência de expressar a vida. Você não ganha o que já é seu por direito de linhagem. Você apenas permite que o que já existe no plano invisível se torne visível através do seu reconhecimento. Eu te ensino agora a substituir a frase, eu preciso trabalhar duro por eu me posiciono no fluxo da providência sem esforço. Compreenda a diferença vibracional. Quando o mundo te perguntar pelo teu cansaço, tu responderás com a tua paz. Quando a escassez bater à tua porta, tu a receberás com a certeza de quem possui os celeiros do céu. Tu és agora o Senhor do tempo e o soberano do teu espaço. Para que este selo seja gravado na pedra da realidade física, é necessário o ato da declaração pública. A palavra é o cinzel que molda a substância invisível na forma visível. O teu compromisso deve ser testemunhado não por necessidade de aprovação, mas por necessidade de ancoragem. Ao escreveres a tua nova verdade, tu estás assinando o decreto que altera o curso da tua história. Tu estás dizendo ao subconsciente e ao mundo que a velha lei do suor foi revogada, e que uma nova constituição governa a tua existência. Eu te comando agora a selar este pacto com a força da tua vontade. Não permitas que este conhecimento se perca como uma ideia passageira. Transforma-o em um marco de poder. Esta é a tua chamada para a ação final, o gesto que separa o ouvinte do realizador. Sele este pacto com a lei agora mesmo. Desça até os comentários e declare a tua nova identidade para que o universo responda ao teu comando. Escreve com a autoridade de quem já possui o que pede. Trabalhar duro implica que existe uma resistência a ser vencida, uma parede a ser derrubada pela força bruta da sua vontade humana limitada. Posicionar-se no fluxo implica que você é uma vela içada para captar o vento do espírito, que te conduz sem fadiga para o porto da opulência. Abandone a expressão eu não tenho o suficiente. Essa é a mentira suprema. No reino da substância o vazio não existe. O que você chama de falta é apenas a sua recusa em ver a abundância que já te rodeia. Substitua o eu não tenho pelo eu sou o canal por onde a opulência infinita se manifesta agora. Sinta o peso das velhas palavras caindo de seus ombros como vestes imundas. A frase o dinheiro é a raiz de todo mal deve ser enterrada e esquecida. Em seu lugar, você plantará a verdade de que o dinheiro é a substância divina em forma de circulação, servindo ao propósito da expansão e da alegria. Não diga mais que você está exausto. A exaustão é a prova de que você tentou agir sozinho, esquecendo que a fonte é inesgotável. Em vez disso, decrete que você é renovado a cada instante pela energia que sustenta as galáxias. Você é um herdeiro que desperta e, como tal, sua linguagem deve refletir a nobreza do seu espírito. Comente abaixo as palavras que fecham o portal do passado e abrem as comportas do fluxo infinito. Comente agora. Eu sou a nova lei em minha vida. Ao fazeres isso, tu estás selando a tua transformação. Tu estás afirmando que a opulência divina é o teu estado natural, e que a dor e a fadiga não têm mais lugar em tua jornada. Sente o peso destas palavras enquanto as digita. Sente a vibração da verdade pulsando em teus dedos. Tu és o canal. Tu és a bênção. Tu és a prova viva de que a graça é mais poderosa que o esforço. O feitiço foi quebrado para sempre. Eu te entrego agora ao teu novo reino. Caminha com a cabeça erguida, sabendo que cada passo teu é guiado pela providência que não falha. Não há mais necessidade de correr, pois o que é teu já corre ao teu encontro. Não há mais necessidade de lutar, pois a vitória foi decretada antes mesmo da batalha começar. Tu és o herdeiro que assumiu o trono. A riqueza que agora flui para ti é pura, é limpa e traz consigo o perfume da paz inabalável. O pacto está feito. O selo está colocado. A transformação está completa. Vive a partir de hoje como o soberano que tu descobriste ser. A técnica de substituição direta exige vigilância. Sempre que uma antiga crença de limitação tentar cruzar os seus lábios, interrompa-a no meio do caminho. Não permita que ela ganhe vida através do seu sopro. Capture o pensamento de derrota e force-o a se curvar diante do decreto de poder.
Se o medo da conta pagar surgir, não diga como vou conseguir isso. Diga eu agradeço pela providência que já está providenciada. Se a sensação de merecimento bater à sua porta, não diga que a prosperidade não é para você. Diga eu reivindico minha herança de glória e bem-estar agora. Você é o mestre da sua frequência, e as palavras são os botões de ajuste desse rádio cósmico. Eu te digo a verdade. A maioria dos homens vive e morre como mendigos porque se recusa a mudar o seu vocabulário. Eles preferem a familiaridade da dor ao desconforto da soberania. Mas você não é como a maioria. Você foi chamado para este momento de revelação, para que possa limpar sua língua das toxinas da crença coletiva. A opulência divina não pode entrar em uma casa onde a conversa principal é sobre a falta. A bênção que enriquece não encontra morada em lábios que glorificam o sacrifício. Portanto, purifique o seu altar. Remova os ídolos do esforço exaustivo e coloque em seu lugar os decretos da facilidade divina. A lei não pode ser revogada. A substância não pode ser negada. A tua vida é agora o palco onde a glória divina se manifesta em forma de abundância plena e descanso profundo. Assim é, pois assim foi decretado. O silêncio que segue estas palavras é o espaço onde a tua nova realidade começa a se materializar. Receba, agradeça, governe, pratique esta substituição como se sua vida dependesse disso, porque em verdade, a qualidade da sua vida depende inteiramente da fidelidade às suas novas declarações. Não aceite nada menos do que a perfeição do fluxo divino. Quando você fala a linguagem da lei, o universo se move para confirmar suas palavras. As portas que pareciam trancadas se dissolvem, não porque você as empurrou, mas porque você reconheceu que elas nunca foram sólidas. O dinheiro flui de direções esperadas e inesperadas, não como recompensa pelo seu cansaço, mas como resposta ao seu alinhamento. A saúde se manifesta em seu corpo não por causa de remédios amargos, mas porque você parou de declarar a doença. Esta é a reprogramação profunda. É o ato de retirar a autoridade do mundo material e devolvê-la ao espírito. Você não é mais um escravo do relógio, contando as horas de suor para justificar o pão. Você é o senhor do seu tempo, reconhecendo que a substância é eterna e instantânea. Cada vez que você escolhe a palavra de poder sobre a palavra de derrota, você está construindo um novo sistema nervoso, uma nova arquitetura mental que é imune ao feitiço do suor. Você está se tornando o soberano desperto que comanda a realidade através da frequência da sua certeza absoluta.